Boa noite a todos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta hora. Vamos agora nos ligar à espiritualidade amiga, aos nossos amigos espirituais. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos assim, num só pensamento, num só sentimento, elevar uma prece até o nosso Pai do céu. Pai de infinita bondade, aqui estamos reunidos para mais uma noite de aprendizado. Pedimos, Pai querido, que nos abençoe o propósito do aprendizado de hoje. Nós agradecemos, Pai querido, pela bênção da vida, pela bênção da reencarnação. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos tem concedido, por todas as graças, por todas as bênçãos. Muito obrigada, Pai. Nós pedimos uma bênção especial a todos os nossos irmãos que se encontram em provas dolorosas. Que a sua misericórdia infinita, Pai, possa cobri-los nesta hora de prova. Que eles recebam o seu amparo, a sua sustentação. Que recebam o lenitivo de que estão precisando. Pai querido, permita que os nossos amigos espirituais possam vir em nosso auxílio, nos inspirando, nos intuindo, para que possamos levar as suas leis, os seus ensinamentos a todos os que estão necessitando. Obrigada, Pai amado, por tudo. Por favor, continue nos abençoando, nos protegendo e guiando, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos fazer uma reflexão que vai cair muito bem para o momento que estamos passando. Nós vamos falar de obediência e resignação. Na atual circunstância, nós recebemos a ordem de ficar em casa, não é? E nós obedecemos. Alguns sim, outros não. Mas o que a gente pergunta é o seguinte: nós obedecemos porque somos obedientes ou nós obedecemos porque tivemos medo? Fica aí a pergunta, não é? Essas duas virtudes, a obediência e a resignação, são amigas da paciência e da doçura. Por isso, elas estão no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título, de Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Elas são amigas, andam juntas. E o que é obediência? O que é obediência? Obediência é respeitar, é seguir, não é? É cumprir. Isto é obediência. E resignação? O que é resignação? Resignação é aceitação. Aceitação. Aí vem o orgulhoso e nos fala: mas esse negócio de obedecer é uma humilhação. Porque para o orgulhoso, obedecer é você se sujeitar aos outros, você se colocar abaixo dos outros, abaixar a cabeça para os outros. O orgulhoso vê dessa maneira.
né? E ver a resignação como uma acomodação. Ser resignado para o orgulhoso é a pessoa ser preguiçosa ou acomodada, ela fica lá, deixa as coisas correrem da forma que for, eu um pouco me importo. Ele pensa dessa forma, mas não é. Resignado é aquele que aceita, sem revolta, né? Aquele que aceita sem desespero, não é verdade? E para nós termos essas duas virtudes, é necessário que tenhamos força, tenhamos coragem, né? Porque são virtudes que nos dão a sustentação para passarmos pelas provas, pelos momentos difíceis, pelas dores, pelas dificuldades, né? A natureza toda, os elementos da natureza, todos eles aceitam a obediência, eles são obedientes à vontade de Deus. Todos eles. Eles cumprem a vontade do Pai com alegria, não é? As constelações, eu vou até agora usar aqui uma mensagem do Emmanuel, muito bonita, que está no livro Fonte Viva, que diz assim: as constelações brilham diante da noite. O sol transborda calor e luz. A terra se cobre de verde e de flores. Os pássaros entoam melodias de louvor. E aí eu pergunto, e nós? E nós, os filhos de Deus? Nós cumprimos, nós aceitamos a vontade do Pai? A gente obedece às leis divinas com alegria? Né? Nós não podemos aceitar as leis do Pai com alegria? Por que não? Porque a gente ainda é egoísta, teimoso, orgulhoso. Infelizmente nós somos assim, ainda somos, né? E aí a gente pergunta: que tipo de filho nós temos sido? Um filho obediente, resignado? Ou um filho rebelde e indisciplinado? Não é? Que tipo de filho nós temos sido? Na prece o Pai Nosso a gente fala: que seja feita a vossa vontade. A gente fala assim para o Pai: que seja feita a vossa vontade. Por quê? A vontade do Pai é o melhor para nós. Mas a gente fala dessa maneira, mas é de coração ou é da boca para fora na prece? A gente aceita a vontade do Pai? Pois temos que aceitar a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é o bem de todos os seus filhos, é a felicidade de todos nós. A sabedoria do Pai é perfeita. Ele sabe o que é o melhor para cada um de nós. Mas por que a gente ainda insiste em que se cumpra a nossa vontade? Uma vontade tão egoísta às vezes, uma vontade tão equivocada, não é? Mas a gente ainda esperneia, não é? E a vontade do Pai é que a gente seja feliz,
Essa é a vontade do Pai. Mas a gente às vezes duvida, não confia que Ele vai nos conceder o melhor. Às vezes aquilo que aparenta ser um mal é um bem. Um bem. Mais para frente, quando estivermos mais maduros, mais sábios, nós vamos compreender: puxa, aquilo que me pareceu algo tão ruim era algo muito bom. Era o que nós precisávamos naquele momento. Não é? Então, o que é cumprir com as leis do Pai? Cumprir com as leis do Pai, seguir as leis do Pai, é você no seu dia a dia fazer todo o bem que está ao seu alcance. Por isso sempre o pedido de Jesus que sejamos bons. A gente se acha bom, mas nós não somos. Falta muito ainda para sermos bons. Né? A gente precisa ser bom. É colocar as leis do Pai em prática no nosso dia a dia, na pessoa do nosso próximo. Ah, mas é muito difícil, quantas leis que tem, como que eu vou guardar tudo isso? Não precisa guardar um monte de leis. Jesus resumiu para nós. Ele nos fez esse favor. Ele resumiu para nós todas as leis em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto, está tudo aí. Está tudo resumido aí. Não é? A criança aprende a ser obediente, a ser disciplinada, se machucando, não é? Muitas vezes a mãe, o pai repreende: não mexa ali, e ela teima em mexer, até a hora que ela se machuca. Tem lá a tomada, ela que insiste em pôr o dedinho, não põe o dedo, não pode, vai fazer dodói, e ela vai e coloca. A hora que ela tomar um choquezinho, se machucar, ela aprende. E assim é conosco. Nós não aprendemos com facilidades, com delícias. Infelizmente, nós não aprendemos. A gente aprende na dificuldade, na dor, no sofrimento. Por isso, a dor é a grande mestra. É ela que nos ensina, que nos educa. E o Pai do céu permite que nós tenhamos esses momentos difíceis, esses momentos de dor, para que a gente cresça, para que a gente cresça espiritualmente, moralmente, para que a gente se desenvolva. Né? O Pai quer sempre o nosso melhor. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Tanto os atos desta vida atual, quanto das vidas passadas. Cada um de nós vai receber de acordo com o que deu. Cada um de nós vai colher de acordo com o que plantou. Eu não posso transferir a consequência dos meus atos para outra pessoa. Não. É responsabilidade minha. Eu vou responder. Cada um é responsável pelo que faz, pelo que sente, pelo que pensa. Né? A justiça divina é perfeita, de modo que todos nós estamos aqui na Terra para aprender, para evoluir, para crescer.
somos diamantes brutos de Deus. Pedra bruta que precisa ser lapidada, não é? E vai ser através dessas provas difíceis, através da dor, das lutas, que nós vamos crescer. E essa pedra bruta vai ser lapidada. E a lapidação é dolorida, né? Mas essa pedra bruta, tosca, opaca, sem brilho algum, escura, através das lapidações da vida, vai se tornar um diamante brilhante, uma pedra preciosa, embelezada, perfeita, não é? E é para isso que nós estamos aqui no mundo, para crescer, para evoluir, para um dia chegarmos à perfeição. E o nosso modelo, o nosso maior exemplo é Jesus. E ninguém vai ao Pai se não for através dele, ou seja, seguindo os passos do nosso Mestre. Jesus é o caminho, que a gente então siga por este caminho, né? Então sejamos, aprendamos a ser filhos obedientes, não filhos indisciplinados, reclamões, revoltados. Não, filho obediente, resignado, porque a vontade do Pai é a vontade perfeita, é a vontade de que sejamos felizes, não é? Então, que a gente cumpra com o nosso dever de cristão, que é praticar o bem, praticar o amor ao próximo, não é? E aceitando a vontade do Pai, porque a vontade dele é justa, é boa, é sábia, não é? Que a gente então se ponha sempre nas mãos do Pai, sendo filhos obedientes, resignados, tendo sempre a certeza de que o Pai nos concede o melhor, sempre o melhor. Dessa maneira, que Jesus possa nos envolver, nos abençoando, nos dando a sustentação de que precisamos na nossa jornada. Que Jesus nos abençoe e nos guarde sempre com Ele. Que assim seja. Graças a Deus.